Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos aqui, mais uma live. Tá entrando. E aí, Diógenes? Oi, boa noite pessoal. Clévia, sejam bem-vindos. Cássia Barreto, bem-vinda, querida. Túlio, todos muito bem-vindos, tá? Vamos fazer um favor, gente. Olha só. Pega essa setinha que tem aí. Envia para uns 5 amigos de vocês. Boa noite, Rosimeres. Boa noite a todos. Esterlane, Cássia. Ajuda a gente a aumentar a audiência, pessoal. Envia essa setinha aí para uns 5 amigos de vocês, rapidinho. Tô aguardando o Fábia. Não sei se vocês já acompanharam no stories da gente. A gente hoje vai seguir uma temática que foi sugerida pelo grupo, tá? Inclusive, nós já decidimos na última live, certo? Quem poderia recapitular sobre o que nós falamos na live passada? Alguém lembra? A gente falou de quê mesmo? Quero ver se vocês estão ligados. Quem está aqui hoje que estavam presentes na última live? Todos que estão aqui estavam na última live? Ou quem está aqui, ou boa parte hoje é a primeira vez? Fábia, entrou. Fábia, faz aquela solicitação para poder entrar em contato contigo. Primeira vez. Seja bem-vinda. Bem-vinda, Marta Lira. Vai, Fabinha. Tô conectando aqui com Fábia, tá? Oi. Olá, pessoal, tudo bem? Ih, Acho que eu tô ficando Dantas. Mirela, seja bem-vinda, Mirela. A gente faz essa live toda quarta-feira, tá? Então eu vou me apresentar para quem não chegou, para quem está chegando a primeira vez. Meu nome é Adriana Barbosa, eu sou enfermeira dermatoterapeuta da Cicatriza Curativos. Sou também uma das sócias fundadoras da empresa, tá? E aqui, Fábia Letícia, eu vou deixar ela se apresentar. Vai, Fabinha. Tem um monte de gente que é a primeira Eita, vez, que então eles estão coisa me boa. perguntando. Pois é, estou vendo nos comentários uma quantidade bem considerável a primeira vez. Pois é, sejam bem-vindos. A Adriana já falou, né, que essas lives elas acontecem todas as quartas-feiras. É um momento bem gratificante a gente trocar um pouquinho de conhecimento, que é passar nossas experiências clínicas, né? Eu também sou enfermeira, só que atendo na unidade aqui de João Pessoa, Cicatriza João Pessoa. Vai, Eita, Fabinha. essa Júlia. E aí, gente, assim, toda vez que a gente termina uma live, a gente sempre tenta buscar de vocês as próximas assuntos que a gente pode abordar. Então, o pessoal comentou bastante sobre como gerir o exudato, né? O que a gente normalmente costuma utilizar baseado em Fabinha, experiência. só te Oi. interrompendo, Fabinha. A Cássia, ela já garantiu a vaga dela para o curso de João Pessoa. Muito bem, Eita, que Cássia. coisa boa, hein? Excelente. Muita coisa boa lhe aguarda, viu? Se for o seu primeiro curso, você vai se surpreender. Mesmo que não seja o seu primeiro curso, todo o curso da cicatriz é sempre uma surpresa, porque nenhum curso é igual ao outro e a gente, mesmo quem já fez o curso e repetiu o curso, é sempre diferente, porque nós não nos conformamos com as mesmas coisas. Nós somos pessoas inovadoras, então a gente não repete o ciclo, é sempre diferente, sempre diferente. Os mínimos detalhes a gente pensa, sabe? Justamente por causa disso. Porque a gente pensa, a gente busca pensar como também na própria clínica, tá? Nós atendemos uma gama de pacientes gigante. Hoje mesmo, aqui na clínica de Campinas, a gente atendeu 80 pacientes praticamente, 70 e alguma coisa, nem me lembro mais quantos foram. Cada pessoa, a gente atende todo mundo com aquela excelência. No entanto, a gente atende na individualidade, né? Então, do mesmo jeito, a gente busca fazer nos cursos, sabe? Então, assim, tenho certeza que você vai gostar muito. E quem não fez, quem está aqui hoje que ainda não fez, mas eu não vou falar agora não, só depois. Eu vou deixar a Fábia falar. Só recapitulando, a nossa última live foi sobre o quê, Fábia? Diz aí, Adriana Barbosa. A nossa última live foi sobre o quê? A gente tratou de quê? Diga aí. Cadê a Fábia? Fábia, caiu a conexão de Fábia. Gente, na nossa última live a gente tratou... a gente falou muito de paciente arterial, o controle desse paciente, como que a gente conduz. A live dela caiu, ela saiu sem querer.
E aí, foi sugerido para o tema dessa semana, nós tratarmos justamente sobre exudato, controle de exudato das lesões, que é o que é mais comum, tá? Porque quando você trata dessa parte do exudato, você vai trabalhar todo e qualquer tipo de lesão, seja ela lesão por pressão, seja úlcera venosa, seja lesão arterial, pé diabético. Então, todos esses pacientes, todos esses pacientes que acometem esse tipo de lesão, geralmente eles apresentam exudato, alguns excessivos, outros moderados, né? Outros pouco, ou outros muito pouco, praticamente ausente. Poxa, ela não está conseguindo entrar. Ah, Fábio, dá teus pulos aí. Sei como que entra, não. Então, vamos conversando aqui até a Fábio entrar, pessoal. Então, o que acontece? Quais são as principais dificuldades que vocês têm no dia a dia para controle de exudato? A boa parte dos serviços não dispõe de, por exemplo, de curativos biológicos, das espumas, né? Numa grande variedade. Tem serviço? Como assim? Peraí, deixa eu ver se eu te chamo. Pessoal, deixa eu só chamar a Fábio aqui, só um instante. Fábio, tu é uma benção, viu? Eu também não sei não como é que faz, não. Peraí. Tô te chamando, Fábio. Aceita? Aguardando. Pessoal, desculpa. É porque ela caiu sem querer. Fábio, não aperte nada. Pelo amor de Mulher, Deus. mulher, eu ia colocar. Ave Maria, não, começou. Bota esse negócio Que a aí, gente não tava falando. aperte nada. Eu não sei mexer nisso direito. Eu vou dizer a Ou vocês. pois são as duas. Justo que me socorreu aqui. É. Ei, ó, Thaís, você acabou de rir. Thaís, ela vai mexer no negócio e ainda me pede ajuda. Eu vivo te pedindo ajuda para mexer no meu celular. Como que eu vou ensinar para ela, pelo amor de Deus? Com um monte de gente ao vivo. Então, Fábio, eu estava recapitulando aqui para eles a respeito da nossa temática essa semana, né? Que a nossa temática que foi um tema sugerido pelo próprio grupo Sim, foi semana verdade. passada, né? Do controle de exudato na lesão. E eu estava explicando aqui para eles que esse tema ele é interessante, por quê? Porque todo tipo de ferida vai haver necessidade de você fazer uma gestão desse exudato, tá? Porque você não tem como impedir que esse exudato venha. Por que você não tem como impedir? Porque ele depende de vários fatores. Ele depende da patologia, ele depende da profundidade do ferimento, ele depende se o paciente ele é uma pessoa que colabora ou não, se ele é um paciente que deambula muito, se ele é um paciente que tem uma higiene precária ou não, se está com infecção ou não. Então, são vários fatores que estão por trás que determinam essa quantidade de exudato. Se ele vai ser um exudato. Eu vou deixar tu falar, senão eu vou tomar todo o tempo. Isso, Eu Fabinho. mesmo. Tá. Vai. Acho que a gente estava falando antes sobre as últimas lives, né? Então, dessas últimas que eu estou participando, a gente falou um pouquinho sobre tratamento de feridas de úlceras arteriais, né? Um pouquinho sobre esse comprometimento. A live da semana passada, a gente falou um pouquinho sobre o controle da infecção, trouxe muita informação legal. E hoje, né, vamos falar um pouquinho sobre o controle do exudato, que foi uma das solicitações do pessoal. E aí, muitas vezes, a gente ouve muito essa questão de que a lesão ela não deve ter exudato, porque ele compromete o processo de cicatrização. E, na verdade, para que esse processo de cicatrização ele aconteça de forma eficiente, o meio da ferida, o leito, ele tem que ser úmido, mas, claro, na umidade adequada. A partir do momento que esse exudato ele passa de uma quantidade adequada para estimular o processo de cicatrização e chega a comprometer tanto o leito da lesão como as bordas, ele precisa realmente ser controlado, e aí a gente disponibiliza de vários recursos. Claro, você tem que fazer uma avaliação por que esse exudato está em quantidade descompensada, né? Que compromete esse processo, para que você possa tratar de forma eficiente. Mas a lesão ela tem que ser mantida em meio úmido. E essa quantidade de exudato é importante para que o processo possa acontecer, para que a cicatrização aconteça. Mas quando ele passa dessa quantidade, a gente consegue fazer esse controle. E aí eu não vou começar a falar muita coisa não, senão eu atropelo tudo e falo deixar de fora.
Mas a gente tem a opção de optar por espumas, que conseguem fazer esse controle melhor. Se é um paciente com úlcera venosa, a gente também tem a opção de utilizar uma bota de una. A gente tem a opção de utilizar hidrofibras com alginato, que tem um controle excelente da quantidade de exudato. É claro, é importante você conhecer também essa característica do exudato, porque ele também traz muitas informações sobre a ferida, se tem uma presença de infecção ali instalada, se tem sangramento excessivo. O exudato, primeiro, você precisa saber o que é que ele representa, né? Para poder você tratar. E o que é que causa esse excesso de exudato. E uma coisa importante, gente, quais são os tipos de exudato, né, Fábia? Pois Você tem é. que identificar qual é o tipo de exudato que está saindo dessa lesão, tá? É um exudato sanguinolento? É um exudato purulento? Sabe? É um exudato linfático? Isso faz muita diferença, até no processo descritivo. Você vai passar o caso para um médico, a primeira coisa que ele vai perguntar, doutor, ou então você vai passar o caso para ele, antes de ele perguntar, você já tem que se antecipar, tá? Se antecipar. Doutor, olha, é o seguinte, estou com o seu paciente aqui, está apresentando um exudado purulento, está em quantidade excessiva, tal, tal. Isso vai descrever o caso. Aí, se não é exudado purulento, e aí, como que você vai reconhecer? Quais são os tipos de exudato? Vocês sabem quais são os tipos de exudato? Vocês que estão aqui na live hoje, por exemplo, ajude a gente aqui. Isso aqui, a gente está perguntando para vocês, isso é o nosso dia a dia. Mas o que acontece? Tem pessoas que chegam para a gente e eles não conseguem diferenciar, tá? Eles não conseguem diferenciar quando é um exudato que está já naquela fase de transição, é um exudato seroso, mas que, se você observar bem, ele está mais para um exudato purulento do que um exudato seroso. Você observa um exudato sanguinolento, mas que é um exudato assim, mais ativo e que você tem que prestar atenção, pode ter algum sangramento ativo, certo? Um exudato, a gente pega muito lá na cicatriz. Paciente com exudato assim, que eu vou dizer para você, é totalmente desconhecido, porque ele nem é purulento, ele nem é linfático, ele é podre mesmo. Assim, ele é um exudato preto, parece uma lavagem, literalmente, sabe? Então, esse tipo aí, eu nem vi na literatura que tipo de exudato é esse, hein, Fábio? Sinceramente, eu peguei um paciente hoje lá na clínica, mais ou menos assim. Mais ou menos não, assim, literalmente. Você olha assim e você não consegue, porque você vê que não é sangue, sabe? É uma mistura de ervas com tudo que você possa imaginar. E aí, faz aquela mistura e quando chega na clínica tá podre, 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 podre. E agora sim, bem exudativo, agora é preto, sabe? Então, você tem que saber os tipos que a literatura diz e você tem que saber os tipos na prática que chegam para você que você não sabe definir o que é exatamente, mas que você sabe que você precisa fazer uma boa limpeza e ver como que vai conduzir isso posteriormente, né? Caso você está dizendo aqui, Pois é. sabe? Então, aí essa quantidade excessiva no leito da lesão, o que pode provocar? Né? Quais são os danos? Esses danos ele pode vir no leito da ferida e ele pode vir perilesional. Além disso, tem um incômodo gigantesco. Gigantesco mesmo. Olha, semana passada foi sábado. Sábado eu atendi uma paciente, a gente estava na cicatriz, numa construção de projetos lá que a Marina iniciou, certo? Para a gente escrever alguns artigos. E aí, quando nós estávamos lá, a campanha tocou e a gente foi ver, era um senhor que chegou lá com um processo de erisipela nas duas pernas. Aí eu disse, olha, a gente não está atendendo, você vai para casa e a gente passa lá mais tarde. Passei lá no final da tarde. A esposa dele disse que não estava mais suportando estar ao lado do marido. Ela simplesmente colocou o marido para dormir no sofá e não deixou mais entrar no quarto dele. Por quê? Uma quantidade excessiva de exudato. E aí, para ela era pus, mas não era. Sabe as bolhas da erisipela bolhosa? Começou a romper e assim, transbordou a casa dele, os lençóis ela não aguentava mais trocar, tá? Isso é comum demais. Então, um paciente desse chega no serviço, tá? Chega no seu serviço. Você consegue, você tem disponibilidade, você pegar um monte de espuma e colocar? Não tem. Por quê? Não tem bolso que aguente, nem o bolso da prefeitura, nem o bolso do posto de saúde, e muito menos o bolso do plano de saúde, e muito menos o seu próprio bolso, né? Então, você tem que ter mecanismo que você vai trabalhar para diminuir ou para controlar isso aí, ou para gerir esse controle desses dados. Porque você não tem como impedir ele sair, ele vai sair. Então, é um edema gigante na perna, né? O exudato vai sair, ele não vai ficar preso lá, tá? Mas o que é que você vai fazer? Você vai trabalhar para isso aí diminuir. Como que você vai fazer, né? Lá na cicatriz a gente tem várias técnicas. Se vocês fizerem todos os cursos, vocês vão aprender. Mas aí a gente vai estar aqui compartilhando também esse conhecimento em todas as lives.
a gente vai dar os bisus do nosso dia a dia. Então, se você acompanhar as lives, se você fizer os cursos, você monta a sua clínica, gente. Você cresce, não tem como não fazer isso, né? Vai, Fabi, senão eu vou tomar teu Pois tempo é, aqui. você trazendo essa experiência aí da tua vivência com esse resultado, esse aspecto bem diferente do que normalmente a literatura descreve, né? Que são os aspectos do resultado ser o sangue nolento, purulento, enfim, é isso que a gente já discute. E por que é importante a gente fazer essa avaliação? Ontem eu me recordo que no finalzinho do dia, Raira, que é uma das enfermeiras da cicatriz da equipe de João Pessoa, ela recebeu um paciente e pelas características da avaliação feita, era nítido que era um paciente que se tratava de uma erisipela bolhosa, mas a bolha que se formou, ela era tão grande que eu acho que quando Raira absorveu esse resultado, se a gente colocasse para medir em quantidade, chegava muito próximo, ou até mais, entre 100 e 150 ml, para você ter noção do tamanho das bolhas que ela removeu. Não é exagero. Realmente era muito exudativa. E aí, esse paciente, claro, você vê que o exudato, ele traz uma história por trás, ele traz um comprometimento. Então, se tratava de uma erisipela bolhosa. E a perna bastante demasiada. Então, ali já tinha mais acúmulo de líquido, né? E aí foi feita toda a avaliação e como é que ela fez o controle desse exudato. Ela esvaziou essas bolhas, tá? O exudato era seroso mesmo. Esvaziou as bolhas, fez uma avaliação da circulação do paciente, porque quando a gente vai tratar da ferida, independente se a gente está fazendo só uma avaliação para ver se trata de uma insuficiência venosa, porque a gente liga muito essa questão de palpação de pulso da insuficiência venosa, mas qualquer procedimento que você vai fazer no paciente, você precisa ter essa avaliação da circulação, independente da etiologia da ferida. E aí, Raira fez a avaliação dessa, até para um desbridamento, né, que a gente comentou tanto na live de lesões com comprometimento arterial. E Raira fez a palpação dos pulsos, fez a avaliação com Doppler, tudo tranquilo. E como é que ela fez o controle desse edema e desse exudato? Esvaziou as bolhas da erisipela bolhosa, né? Retirou tudo, aquela pele que não ia conseguir se reconstituir. Muitas vezes, algumas literaturas trazem que a gente não deve remover a pele, porque ela funciona como curativo biológico. Mas, claro, tudo depende da avaliação do profissional e, de fato, ali não teria como reconstituir ou servir como curativo biológico. Foi feita a remoção desse exudato, foi retirada essa pele em excesso, e aí ela fez um curativo, né? Fez o tratamento da ferida e fez um curativo compressivo. E solicitou que o paciente viesse hoje para uma consulta com vascular. Claro que a gente precisa desse tratamento em conjunto. E hoje, quando o paciente chegou após a terapia compressiva, o resultado foi assim muito significativo, muito. Um controle maravilhoso da quantidade de exudato, diminuiu muito o edema da perna, as bolhas já não se formaram mais. E você vê que assim, você precisa de um olhar crítico para você ter esse controle. Então, ela colocou a quantidade de compressas estéreis necessária para fazer a absorção. Era um curativo com troca de um dia para o outro. Então, a gente meio que avalia essa situação que não tinha necessidade de optar pela espuma. Neste momento, porque era uma troca curta. E aí colocou bastante compressas para poder absorver esse resultado. Fez uso de uma terapia compressiva. E o resultado é significativo, mas por trás dessa conduta adotada, teve toda uma avaliação da situação do paciente, do quadro clínico geral. E o curativo chegou, inclusive, até baixo, por quê? Porque diminuiu bastante o edema, melhorou o retorno circulatório e, consequentemente, diminuiu essa quantidade excessiva de resultado proveniente desse tipo de lesão, né? Desse tipo de patologia. Se um exudado... Só te interrompendo, Fabinha. Segura aí. À vontade. O pessoal também não deixa sozinho falar, não, tá? Faz as perguntas aí, fica à vontade para tirar dúvida. Conta a tua história do teu paciente, questiona sobre algo que você tem dificuldade. Fica à vontade. Nós gostaríamos muito que vocês pudessem compartilhar, questionar as dúvidas que vocês têm no dia a dia. Se você não quiser fazer a pergunta aqui, pode entrar no nosso grupo de Instagram, no Telegram. A gente, lá na bio da Unicicatriza, terapia compressiva, até que ponto? A gente vai responder isso aí. Então, lá na bio da Unicicatriza, você pode ir por lá e você pode entrar direto no grupo do Instagram ou no grupo do Telegram, tá? E aí, mas como nós estamos aqui hoje, você tem a oportunidade de estar falando aqui diretamente com a gente, como se a gente tivesse aí juntinho de você na sua casa. Então, nada mais justo do que você, trazer suas dúvidas. Se você trata de feridas, se você está ali no seu dia a dia e você, eu tô com dificuldade nesse paciente, eu quero perguntar isso para as meninas. Compartilha aqui com a gente, porque esse é o momento de crescer. Para quem? Para você, para nós e para quem está aqui assistindo, sabe, gente? Uma coisa importante, olha só. Já aproveitando, já respondendo essa pergunta aqui.
nesse tipo de caso, precisa usar Acho que terapia ele falou compressiva? da situação que eu falei. É, exatamente. Inclusive, o paciente que Fábia compartilhou agora, e o paciente que eu atendi no sábado aqui, é basicamente a mesma coisa. Erisipela bolhosa, o médico entra com intervenção medicamentosa e a gente entra com a nossa intervenção de enfermeiro especialista, tá? Rompimento das bolhas, lavar a perna tal, com tudo, sabonete PHMB, solução PHMB. Lá na cicatriz a gente usa muito o processo de água deionizada. Então a gente dá aquela geral grande, tá? Depois finaliza com PHMB e depois a gente faz enfaixamento. Você observa o quê? O paciente tem pulso? Tem. Tranquilo. Enfaixamento, não tem porquê. Porque o paciente com erisipela, ele faz um edema gigantesco na perna. Gigantesco mesmo, tá? E um processo inflamatório, assim, fenomenal, tá? Esse processo inflamatório vai diminuir com o medicamento prescrito pelo médico, tá? Mas o processo inflamatório. Agora, o edema, ele vai diminuir com o seu processo de terapia compressiva. A live não é de terapia compressiva, mas existem algumas condutas que a gente vai precisar sempre estar buscando outras condutas para inserir dentro da live. Por quê? Um paciente desse, para você fazer uma gestão do exudato dele, da liberação do exudato, você tem que fazer um curativo compressivo. Agora, sim, simplesmente o curativo compressivo, não. Após você fazer toda essa limpeza, você tem que envolver. Lá a gente utiliza sempre um gás gigante, PHMB, na perna toda, tá? Perna toda. Por quê? Ali é um curativo que no mínimo você tem que, por exemplo, faz hoje, amanhã você tem que trocar, porque ele libera muito. No dia seguinte, que você efetuar a nova troca, você tem como espaçar um pouco mais. Mas antes disso, não dá. Você tem que botar esse paciente o mais próximo possível de você. Por quê? Porque como você admitiu ele agora, ele está com edema gigante, você fez a limpeza, fez a terapia compressiva, né? Ele foi para casa, ele ficou de repouso com a perna para cima. Sabe o que vai acontecer? A perna dele vai murchar e vai continuar drenando. Ela vai secar, literalmente. E quando ela seca, o que vai acontecer? O enfaixamento vai de água abaixo. Então você tem que trazer esse paciente novamente junto para você, efetuar a nova troca. Eu digo a você, nesse processo, em 2 semanas o paciente está recuperado totalmente. É o que a gente pega lá. Quando tem É profundidade, verdade. quando faz avança para uma facete necrotizante, uma linfangite, aí é mais complicado, né? Porque vai ter que ir para bloco cirúrgico e tal. Mas nessa fase aí, onde está só na fase de erisipela bolhosa, não você tem como fazer tranquilamente. E aí, vamos mudar um pouco, né? E é só esse tipo de lesão que apresenta essa quantidade de resultado em quantidade? Não, gente. Olha só. Lesão por pressão. A gente pega pacientes de lesões por pressão que cabe 2 mãos. Literalmente. Sabe? Trocante direito, trocante esquerdo, sacral, tudo quanto é lugar. E assim, e são extremamente exudativas pela contaminação, pela profundidade, tá? Diz mais, Fabinha. Túlio, em relação a esse caso da erisipela bolhosa que eu te falei, quando é que a gente vai utilizar a terapia compressiva? Normalmente, nessas situações, a gente utiliza até o final do tratamento, até porque na avaliação pelo vascular também foi constatado um comprometimento venoso. Então, o paciente ele tem dificuldade de retorno venoso. Um dos fatores que também vai fortalecer o uso dessa terapia até o final, claro, associadas a medicações que vão tratar tanto a erisipela quanto a insuficiência venosa. E, claro, após esse período, o paciente vai ser orientado a continuar fazendo uso da meia compressiva, como medidas preventivas e como medida também de auxílio no tratamento da insuficiência venosa. Mas, no caso da erisipela, a gente prefere manter o tratamento até o final. Inclusive, nessas situações, quando realmente, como a Adriana falou, não faz uma lesão com dano tecidual profundo, a recuperação é rápida, porque a gente não está com a visão voltada só para a ferida, para a bolha. A gente faz a avaliação do membro completo. Então, a terapia compressiva favorece muito essa redução do edema nessa situação de casos de erisipela. E aí a gente consegue fazer essa condução até o final. Eu vi outra pergunta de alguém que falou sobre a dificuldade. A dificuldade se o edema ele dificulta a palpação dos pulsos. Dificulta, sim, é um dos fatores que a gente, inclusive, orienta quando vai fazer a avaliação dos pulsos, quando a gente não consegue palpar, já vem logo aquele desespero. Meu Deus, será que esse paciente tem um comprometimento arterial e eu não consigo fazer a palpação dos pulsos? E aí, um dos fatores tem edema, tem características de úlcera venosa, e você porta um Doppler periférico,
não conseguiu fazer a palpação do pulso porque existe uma quantidade excessiva de líquidos ali, o que provoca esse edema, o que vai dificultar a palpação. Se você tem a possibilidade de ter um Doppler periférico, faz a ausculta desse fluxo. Constatou a ausculta com um Doppler, você descarta o comprometimento, mas o edema tem sim uma influência muito grande na dificuldade de fazer a ausculta desses pulsos. Luana Teve outra perguntou, também. Luana perguntou e se é úlcera for mista. Como fazer, né? Ela perguntou aqui. Luana, é o seguinte, só respondendo a tua pergunta, tá? Se você observar que a lesão já é arterial, você pode até fazer um enfaixamento, mas não comprime, tá? Se a lesão é mista o quê? Se for hipertensiva e venosa, agora se for hipertensiva e arterial, manda esse paciente ficar com a perna para cima. Você vai fazer enfaixamento praticamente para segurar as compressas que vão absorver todo o exudato, certo? Os campos operatórios ou o que você colocar lá, tá? Para absorver o exudato. Mas você não exerce compressão, tá? Por quê? Porque senão esse paciente vai comprometer um membro dele, certo? Mas para isso, a Fábio acabou de falar, né? No nosso serviço, todas as nossas unidades, a gente dispõe de Dopplerzinho portátil. Nem todo serviço, né, principalmente no serviço público, dispõe. Mas alguns serviços, e aqui eu creio que quem montar a clínica já vai montar toda estruturada, com Doppler, com tudo, né? Deixa eu ver Teve mais alguém que outra pergunta perguntou aqui. também sobre a questão da dor. Acho que perguntando se úlcera arterial e venosa, acho que em relação à dor. Deixa eu só voltar aqui para eu ter certeza do que eu vou responder. Sim, tanto Se não úlcera tiver... venosa e arterial, o paciente pode sentir dor, com certeza, até porque a relação da dor na ferida, ela não é só, no caso da arterial, uma dor maior pelo comprometimento da circulação, o sangue não chega suficiente naquela região, na verdade, não chega naquela região, e aí o que acontece? A dor ela não é só ligada diretamente à circulação. Pacientes que deambulam muito, o excesso da atividade provoca dor, paciente com sinais clínicos de infecção, provoca dor. Então, tem tantos outros fatores que favorecem a dor, não só ligada ao comprometimento circulatório, mas qualquer uma das duas. Inclusive, só as duas não, né? O cerebrovenosa arterial, mas pé diabético, erisipela, linfangite, tudo paciente relata dor porque tem um fator que provoca essa dor. Cássia perguntou aqui se o curativo esverdeado, né, é sempre característico de pseudomonas. Olha só, grande maioria, sim. Acho que eu diria que 90%, sabe? 90% dos nossos resultados, que chega lá o paciente com um curativo bem exudativo e a gente vê até o cheiro, sabe? A gente já consegue identificar até mesmo pelo cheiro. Porque nós lidamos tanto com isso no dia a dia que a gente já tem essa percepção. E a gente coleta, protocolo da empresa, coleta de cultura na admissão. Então, o paciente chegou, coleta cultura. Eu vou dizer a você, eu acredito que 90% quando o resultado está verde, quando chega o resultado é pseudomonas. Já vem de outros E essa, serviços, às vezes nem de casa mesmo, sabe? Então, assim, é e muito, essa muito questão difícil. de. Diz, Eita, Fabinho. lá vai, né? Tá chegando um pouquinho atrasado o áudio aqui, aí o meu fica te interrompendo. E essa Ah, questão também de ter uma resposta X para tudo, isso é muito relativo à avaliação que você faz do paciente. Então, não existe toda ferida com infecção, o paciente vai sentir dor, toda ferida com exudato do aspecto esverdeado é característico de pseudomonas. Não, no tratamento de lesão, em qualquer outra situação, não existe esse para tudo. Tudo depende da avaliação. é. Mas, de fato, como a Adriana falou, é bem característico. Normalmente, quando a gente coleta a cultura, de fato, relata a presença de pseudomonas. Mas eu me recordo bem de outro caso também que a gente teve e que tinha esse aspecto meio esverdeado e não acusou pseudomonas, mas também não me recordo qual foi o micro-organismo que saiu na cultura, mas não acusou pseudomonas. Então, é a avaliação. Quem determina mesmo não é a quantidade, não é o odor, que como a Adriana falou, é bem característica, tem um odor que normalmente também traz essa avaliação, essa possibilidade de se tratar de pseudomonas. Mas o resultado definitivo do micro-organismo a olho nu ou a características comuns não dá para a gente ter certeza. Tem que ser baseado na cultura mesmo, que é assertiva. Então, aí ela perguntou aqui, né? O Túlio perguntou aqui o que fazer se for pseudomonas. Olha só, você pegando um paciente desse, você trata ele como um paciente com infecção, tá? Você segue Oi, Sterlane, que pena. você segue a conduta que você dispõe no seu serviço para você tratar a infecção. Você
colhe uma cultura e manda para o laboratório. A família leva para o laboratório. Quando chega o resultado, a parte medicamentosa não lhe pertence. Pertence a quem? Esse paciente precisa passar pelo médico, tá? E aí, o médico medica. Mas só que o curativo não depende do médico. A conduta de enfermagem, ela já precisa estar sendo realizada desde aquele momento que você coletar a cultura. Porque, no mínimo, vai demorar ali uns 3 a 7 dias para chegar na sua mão. Então, até isso chegar nas suas mãos, você tem que estar ali intervindo constantemente no procedimento, naquele paciente, tá? Então, assim, e aí, o que é que eu faço? Poxa, existe uma gama de produtos que você pode utilizar, tá? Até a própria limpeza com PHNB já vai mudar completamente o histórico desse paciente, sabe? Uma lesão de queimadura está apresentando um aspecto amarelado. Qual a conduta correta? Responde essa, Fabinha. Não, vou só dar uma complementada não, né? Vou só fazer um comentário em relação a tudo que ele perguntou, o que usar, né? No caso do paciente que acusa pseudomonas. E a gente comentou bastante, não foi, Adrianinha, na live passada, sobre o controle da infecção. Ele está perguntando, Fabinha. Perdeu, tá vendo? Ele perdeu esse conhecimento, rapaz. Isso não pode perder, rapaz. E aí, Túlio, o que é que a gente pode fazer? O tratamento desse processo infeccioso, ele vem desde o início da limpeza, né? Quando você começa a fazer uma limpeza eficiente, e a gente fala muito das soluções à base de PHNP, ela consegue fazer um controle excelente, desse micro-organismo presente. E aí você já inicia através da limpeza, remoção, se tem tecido desvitalizado, já começa a fazer a remoção desse tecido desvitalizado. Se você tem a possibilidade de fazer um tratamento com espuma com prata, é maravilhoso os curativos com prata para tratamento desses micro-organismos. Principalmente a gente faz uma avaliação muito precisa que não é só a presença da pseudomonas, é o nível de resistência desse micro-organismo aos antibióticos. Então, tem situações em que o paciente ele apresenta pseudomonas, mas é sensível a todos os antibióticos que foram testados. Uma limpeza eficiente consegue fazer esse controle. O uso de uma gase com PHMB, o uso de uma espuma com PHMB, maravilhoso. O uso de uma espuma à base de prata, como eu já havia falado, consegue ter um controle de uma gama gigantesca de micro-organismos, dentre eles a pseudomonas. Então, a gente faz o acompanhamento junto com o médico, claro, para ter esse controle desse micro-organismo que é um fator, é uma barreira do processo de cicatrização, mas enquanto essa cultura não chega, enquanto esse paciente não faz uso de um antibiótico, você lança muitas opções de você tratar, como essas que eu já falei, mas a partir do momento que você começa a limpeza eficiente, meu amigo, eu lhe digo, até porque a limpeza ela antecede qualquer procedimento. Lavar eficientemente, remover tecido desvitalizado, até porque não adianta você ter uma espuma com prata maravilhosa para querer tratar essa pseudomonas se você não antecede com preparar o leito da ferida. Então, ali a gente já tira uma quantidade considerável. Mas é maravilhoso esse uso desses curativos à base de prata para tratar a pseudomonas. É o seguinte, gente, tudo que fede e tá sujo, se limpar, melhora. Eu digo a você. É mesmo, tá falou. Entendeu? Tudo que tá sujo, entendeu? Se você lavar bem, você melhora, certo? Verdade. Karina disse que adora a minha caneca. Karina, eu vou levar uns pro curso da Unicicatriza pra gente sortear, tá certo? Se responder Eita, arrasou, quero coisa. Eu vou comprar umas canecas pra quem fizer pergunta aqui na live. Eu vou sortear para aquelas as primeiras pessoas que entrar, que não sei o quê. Vou arrumar umas promoções bem legais. Eu vou arrumar umas canecas dessas para ficar tudo aqui. Porque eu antes que a gente não... inveja, porque isso aqui é top. Eu vou dizer a você, nem meus sócios tem até essa caneca, viu, gente? Não dá um a ninguém. Então, não esquece da pergunta de Rodrigues, não. Rodrigues, tá. Vamos responder, Rodrigues. Rodrigues, é o seguinte, uma lesão com queimadura está presente com um aspecto amarelado. Qual a conduta correta? Responda aí, Fabinha. Esse aspecto amarelado que você evidencia é quando você faz uma remoção do curativo ou tem a presença de um tecido aderido a essa lesão com aspecto amarelado. Mas aí eu vou te dar, se você me responder, eu vou te dar as duas opções. Lesões provenientes de queimadura, dependendo do grau de comprometimento ali, né, elas são bastante dolorosas, principalmente as mais superficiais, porque tem um comprometimento das terminações nervosas, então provoca mais dor. Se tem a presença desse tecido com aspecto amarelado no leito da ferida, você pode lançar a mão
de desbridantes para fazer a remoção, normalmente é o que a gente caracteriza como esfacelo, que é o tecido desvitalizado. Você pode lançar a mão do uso de correlatos desbridantes para remover. Claro, você vai fazer uma limpeza eficiente para fazer a remoção, e a gente até comenta muito lá no grupo, que é uma oportunidade para quem não está lá ainda, dar uma passadinha, tá? Lesões muito dolorosas, você pode lançar a mão de um anestésico tópico para facilitar o teu processo de tratamento. Então, se esse aspecto amarelado é um tecido aderido ao leito da ferida, você faz a remoção com desbridamento mecânico instrumental conservador. Lança a mão de um desbridante, tá? Você faz a avaliação se é um hidrogel, se é uma papaína, concentração, coisa e tal. Para auxiliar nessa remoção, você pode fazer retirada também com o uso de uma gase, a base PHMB, e uma dessas opções é a Kelly, que tem uma trama maravilhosa para aderir a esse tecido desvitalizado para facilitar essa remoção. Se esse aspecto amarelado é no exudato, mas o leito da ferida tem um aspecto vermelho, que é o tecido de granulação, que é comum em lesões de queimadura, você vai avaliar, esse exudato tem aspecto seroso, será que não é só uma quantidade excessiva que está exudando ali? Então, você pode optar pelo uso de uma espuma para gerir melhor essa quantidade. Você pode aumentar a quantidade de gases ou compressas que você usa para absorver melhor. Você pode diminuir a troca desse curativo. Fabinha, oi. Eu acho que ele não está mais conseguindo nem te acompanhar, Fabinha. De tanta coisa que, que tu já disseste aí. Sinceramente, olha só. Vamos ser o mais breve possível. O que acontece? Tem 2 perguntas aqui. Vamos responder essas 2 perguntas. E a gente está chegando ao fim. E algumas coisas. Pois é tão bom, né? Passa tão rápido. Tem 20 minutos ainda, linda. Aqui completamente. Eu não quero deixar vocês sem resposta. Mas vamos só aqui em Sanduí da Arruda. Ela perguntou no caso da pseudomona, troca do curativo, com que intervalo? O mais próximo possível, Sanuíra. Principalmente se esse paciente não tem um resultado ainda de cultura, se ele não foi medicado ainda pelo médico. Então, se você viu que ele é característico, tá? O exudato é característico, o outro é característico, coloca esse paciente no programa mais próximo possível. Lá na cicatriz, um paciente desse ele entra para um programa, dependendo da quantidade de exudato, pode ser diário, até sair o resultado do exame. Se não couber, tá? Na estrutura financeira do paciente, de deslocamento e tal, você tenta ali ajustar para pelo menos segunda, quarta e sexta, tá? No mínimo isso aí, segunda, quarta e sexta. Mas o ideal mesmo é que quanto mais você fizer, melhor, tá? E, inclusive, tem pacientes que chegam lá com pseudomonas, mas que tá multiresistente. E aí, faz o quê? A gente pega um monte assim lá na cicatriz. PDT mesmo, manda para hiperbárica, faz PDT, faz tanta coisa que tem para fazer, gente. O paciente só não fica sem solução, sabe? Outra coisa importante aqui, vocês poderiam explicar um pouco sobre o processo de exudato? Pronto. Aí é com Fabinha. Fabinha, é o seguinte, tu tem 2 minutos para explicar isso aí, porque a gente tem que desligar a live antes do Instagram expulsar a gente, certo? Porque senão então, bem rapidinho. Eu não sei se o que você está me perguntando é as características do exudato, se é um exudato tem um aspecto sanguinolento, tem presença de células mortas ali, tem presença de resto do processo circulatório mesmo, tem presença de sangue. Ou se você está me perguntando o que é o exudato. O exudato nada mais é do que fluidos provenientes dos tecidos ou da circulação. Quando a gente fala de um paciente que tem insuficiência venosa, eu vou tentar explicar bem rapidinho. Ele tem uma dificuldade do retorno sanguíneo. Então, esse líquido que deveria retornar para o coração e, consequentemente, fazer essa troca, ele tem dificuldade de retorno, ele se acumula nos tecidos. Então, o que é que acontece? Ele extravasa para esses tecidos e provoca um acúmulo de líquido ali. Então, o exudato nada mais é isso, líquido proveniente dos tecidos ou da circulação. E de onde ele vem, onde você vai fazer a avaliação? O paciente tem insuficiência venosa, tem dificuldade no retorno sanguíneo, tem aumento do exudato. O paciente tem uma perda grande de tecido, né? Tem uma lesão profunda, o líquido ele vem em grande quantidade proveniente do processo infeccioso, vem proveniente do grande dano tecidual. Tudo vai depender muito da avaliação que você faz, mas o exudato ele é proveniente dos tecidos mesmo, provocado pelo dano tecidual. Agora, claro, ele pode sofrer alterações. Se tem uma infecção instalada, ele vai sofrer alteração. Se tem insuficiência na circulação, ele vai sofrer alteração. Eu espero que tenha respondido. Em 2 minutos, jeito, eu não consigo falar pouco. Karina de Patrícia, mulher, que saudade de você! Ei, gente, não vou poder passar despercebido, não.
Patrícia, ela é uma pessoa muito maravilhosa. Ela foi acompanhante do meu primeiro paciente, a primeira vez que eu botei os pés dentro de um hospital e eu tive contato com um paciente. Ela foi a acompanhante dele e a gente nunca perdeu o contato, porque ela marcou a minha história na enfermagem também. Perfeito. Pessoal, é o seguinte, eu queria que vocês dessem essa sugestão aqui para a nossa próxima live. Vocês que estão aqui presentes, algumas pessoas já saíram, e bem rapidinho, a dificuldade que vocês mais têm no dia a dia, eu gostaria que vocês trouxessem para a gente. Eu não gostaria de eu estar levando conteúdo assim, de forma aleatória. Eu queria ser É literalmente, verdade. nós queremos ser literalmente guiadas pelas necessidades de vocês. Nós queremos fazer a entrega que vocês de fato precisam. Porque no nosso dia a dia a gente já sabe o que a gente precisa, mas não sabe o que vocês precisam, tá? É bom Então, vocês darem essa sugestão para a gente poder trabalhar dentro das necessidades de vocês. É muito bom quando o exato. tema vem sempre da parte de vocês. Identificar as úlceras, já é uma sugestão. Perfeito. Feridas oncológicas, um tema bom também. Olha, nessas feridas oncológicas, eu gostaria de convidar a professora Glenda, porque, assim, ela é uma autoridade também nessa área de feridas oncológicas. A gente vai estar expandindo essas lives, a gente vai convidar outras autoridades também. Inclusive, quando a gente fizer o lançamento do nosso curso de pé diabético, eu já contactei com ela. Tem a doutora Maria Lancovez, ela é doutora em pé diabético. E hoje ela é uma referência mundial, gente. Você não tem noção quem é essa mulher, sabe? E eu já convidei ela para fazer parte aqui da live com a gente. E a gente vai trazer outras assumidades. Já falei com o William Malaguti, já falei com várias pessoas que já toparam estar aqui com a gente. Então, a gente vai estar enchendo isso aqui de conhecimento cada vez mais, tá? Exatamente. Glenda é maravilhosa. Eu vou conversar com ela para saber a possibilidade. Quando for para falar sobre lesão oncológica, que eu vi aqui a solicitação, eu quero fazer essa live com ela. Porque se ela topar, porque assim, ela é uma pessoa que me inspira muito, tá? Eu gosto demais dela. Eu assisti algumas palestras dela e assim, eu louvo assim, a Deus por ele ter levantado a pessoa dela para cuidar dos pacientes onde ela está inserida, no contexto que ela está inserida, tá? E assim, a gente não tem problema nenhum com relação a isso. Então, a gente viu aqui vários temas, né? Fabinha? Pois é, vou dar uma sugestão. Deixa eu dizer, Arthur, vou dar uma sugestão para a gente não... Tipos de Pra gente cobertura, não... funcionalidades. Vai, diz logo, Fábia. Deixa eu dar uma sugestão bem rapidinho. Aí a gente lança essa semana, tá? Antes da quarta-feira, uma votação lá. As opções para você, ferida no coração, o que fazer? Tinha que ser você, Riley. E aí a gente vai e colocar as opções lá e vocês votam. A mais votada vai ser o assunto da live. Pronto. Fica justo para todo mundo. Cássia, se Deus quiser, esse ano a gente vai para Recife. E eu quero ver você lá com a gente, fazendo parte lá do grupo, tá certo? Pessoal, eu gostaria eu queria que nós pudéssemos tirar uma foto agora e que vocês, se fez sentido esse conhecimento para vocês, ó, LPP, a lesão por pressão, eu acho que é um bom tema, Fábia. A gente tratar na Pois é, maravilhoso. várias solicitações, tá? Então, pessoal, a gente já está no fim aqui. Eu quero me despedir rapidamente. Antes da gente se despedir, eu gostaria de fazer um print que vocês pudessem nos ajudar a divulgar isso aqui para crescer. Isso aqui é enfermagem, tá, gente? A gente precisa mostrar para as pessoas os potenciais que nós temos, porque muitas vezes nem nós mesmos sabemos o tamanho da importância que nós temos dentro dos serviços. O serviço dentro de um hospital para ser um enfermeiro. O serviço dentro do PSF para ser um enfermeiro. O serviço em uma clínica privada para ser um enfermeiro, gente. Então, a gente precisa tornar isso cada vez mais forte, esse movimento da enfermagem. E a gente torna esse movimento cada vez mais forte levando conhecimento, tá? Porque o conhecimento, ele transforma, o conhecimento, ele lidera, o conhecimento, ele traz autoridade, o conhecimento, enfim, é isso. Então, vamos fazer um print rapidamente? Só isso, Fabinha. Tá certo, vamos lá. Ei, pessoal, divulga toda quarta-feira. Olha só, não é às 19, é às 19h03. Adriana, por que às 19h03? Um dia eu vou contar a vocês. Hoje não dá mais tempo. Ei, Ai, maravilhoso, gente. Eu adoro estar aqui na live com vocês também. Muito bom essa troca de conhecimento. Maravilhoso. Pronto. E a gente se encontra novamente. Fabinha, copia todas as sugestões aí depois, viu? Eu vou Sim, vou copiar para sim. gravar a live, viu? Pessoal, beijo. Tá certo. Ótimo. Valeu, obrigado. Até quarta-feira. Tchauzinho, até mais.